Queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, motivo de alegria estarmos aqui na Salvador Muniz FM, fazendo mais um vídeo do estudo Apocalipse número 1, capítulo 1, é que nós, quando fizemos o primeiro, eu e o diácono Davi, nós não gravamos, mas a pedido dos irmãos que estão inscritos em nossos canais, nós resolvemos gravar o primeiro estudo do Apocalipse, capítulo 1. Daqui a pouquinho o diácono Davi vai estar aqui. Mas antes dele chegar, deixa eu fazer a leitura oficial aqui do livro sagrado. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nele está escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça, paz, seja convosco da parte daquele que era, que é, que há de vir dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis sacerdotes, para que Deus, a seu Pai, a Ele glória, poder, para todo sempre. Amém. Eis que com as nuvens todo olho verá, até os mesmos que me transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glória a Deus. Vai aqui. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. Paciência. Jesus Cristo estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro, o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com uma púrpura comprida, cingido pelos peitos, com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, os seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sal, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último,
e o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas coisas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos de 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Muito bem, glória a Deus. João, apóstolo de Deus, irmão de Jesus Cristo. Eu quero falar para vocês que esse João aqui, que escreveu o Apocalipse, é o irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e de José. E João era considerado como o apóstolo do amor. Observamos que nos evangelhos de João, o livro de João é o mais destacado, porque ele conviveu mais intimamente com Jesus, a ponto dele deitar a sua cabeça sobre o peito do mestre. Não é? Na grande ceia, ele se apresenta ali deitado no peito do mestre. Então a ele foi revelado o Apocalipse. Agora eu pergunto para vocês, queridos e queridas irmãs, por que João foi revelado o Apocalipse? Ele era mais santo? Não. Ele tinha prioridade? Também não. Mas aconteceu um fato inusitado. Olhe bem, nos anos 66 depois de Cristo, que ele foi ascendido, houve uma perseguição da igreja primitiva em Jerusalém. Esta perseguição culminou a prisão de muitos apóstolos. Outros foram dispersos para Bítima, para a Ásia Menor, outros foram para a Grécia, outros foram para a Mesopotâmia, e assim sucessivamente. João estava em Efésio, e ali mandaram prender ele. O imperador prendeu ele. E ele preso, pegaram João com requinte de crueldade, com torturas, e colocaram dentro de uma caldeira de óleo efervescente. Aleluia. Meus irmãos, a história nos conta que nem a pele do corpo de João chamiscou. Não ficou uma bolha de queimadura. Ele não sofreu materialmente danos nenhum. Sabem por quê? Porque o Espírito de Deus tirou todo aquele queimor e ele não sentia nada. Quando tiraram ele de dentro daquela caldeira, ele estava intacto. A ira do imperador acendeu-se mais ainda e mandou que ele fosse preso em Pátimo. João estava com mais ou menos entre 66 a 70 anos de idade. Era um idoso, não era jovem, era um idoso. E como Deus tinha um plano, Jesus tinha um plano de mostrar a João essas coisas atuais do Apocalipse, que é a revelação dos últimos dias, Deus planejou, Jesus planejou a prisão de João, porque esse João solto, ele não poderia ter a concentração de entender os mistérios do Apocalipse e escrever na pedra para nós hoje entendermos. Estão entendendo, meus irmãos? Então, João foi para Pátimo, e Pátimo é uma ilha que me parece, não me falha a memória, ou é no sul ou no norte da Grécia. E essa ilha é cercada de pedras brutas e água. O mar Mediterrâneo ali não é brincadeira. E pegaram João e encarceraram ali. Ficou preso ali. Mais tarde, João começa a falar. Ele é arrebatado. Ele é tomado em espírito. Ele é arrancado. Não é?
Há muitos que dizem que foi levado pelo cabelo. Mas não, eu fico com a tese de que o espírito dele saiu do corpo e o corpo ficou na cama, deitado. Em Apocalipse 1, começa a identificação da origem da mensagem. É uma revelação da parte de Jesus Cristo sobre as coisas que vão acontecer antes do fim. O autor se apresenta como João, o mesmo que escreveu o dos Evangelhos, que leva este nome, assim como no livro. Ele também escreveu as 3 cartas, a primeira epístola de João, a segunda e a terceira. Observe a profundidade dessas epístolas e do Evangelho de João, tá bom? Então, ele apresenta Jesus como a palavra de Deus e diz que bem-aventurados são os que lêem e ouvem e guardam as palavras desta revelação. A Bíblia lá nos Hebreus, acho que é capítulo 1, nos revela que Deus, no tempo dos profetas, falou para Israel através dos profetas, pela lei. Mas hoje, nos dias atuais, Deus fala conosco através do seu Espírito e pela palavra viva que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra viva. Ele fala lá nos Evangelhos: eu tenho a palavra viva, eu dou a palavra da vida eterna. Então ele é a palavra viva, e aqueles que creem e guardam a palavra desta revelação é mais do que felizes, porque bem-aventurados são pessoas mais do que felizes. Então é o caso aqui. João está dizendo que aquele que lê é mais do que feliz. Nem só lê, ouvem, guardam a palavra da revelação, que é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus, é a revelação de Deus. Eu tenho o costume de dizer que a palavra de Deus, ela é a carta magna. Muitos aí atribuem a carta magna à Constituição do país. Não. Carta magna é a palavra de Deus, palavra viva, que produz vida em nossos corações, em nossos espíritos. O destinatário do Apocalipse são as 7 igrejas. 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor, na Ásia. O autor as saúda com graça e paz da parte de Deus. O autor é João, escrevendo as 7 igrejas da Ásia Menor. Glória a Deus. João declara que o autor da mensagem, Jesus Cristo, obviamente, claro, Jesus Cristo, o autor da mensagem que narrou os fatos para que João escrevesse e chegasse a mim e a você, tá bem? Está prestes a voltar, porque ele é o início e o final de todas as coisas. Inclusive, ele se apresenta como alfa e ômega. No ABC grego, hebraico, no aramaico também, no aramaico dos judeus, ele se apresenta como alfa, ômega, que é o começo e o fim. Ele é o começo e é o fim. Então, meus irmãos, como eu estava comentando com você, no ABC grego, no ABC do aramaico, do hebraico, alfa é começo, ômega é o fim. Jesus disse: eu sou o começo e o fim. Ele se apresentou assim a João. João estava na ilha, preso, como vocês já sabem, e foi levado para o céu. E lá João começa a descrever os fatos. Jesus começa a narrar os fatos para João. Tudo começa e termina em Cristo. Olha, até os sacrifícios, o diácono Davi, até o sacrifício do Antigo Testamento, de quem encerra? Jesus. Encerra em Jesus.
Sabe por quê? Porque o sacrifício de um éfa de farinha, que é uma mão de farinha, de uma pomba, de uma rola, de um bezerro, de um novilho, ou de um cordeiro, encerra na Páscoa com o sacrifício do Cordeiro Pascual, que é Jesus. Amém. Então, todo o sacrifício do Antigo Testamento, queridos, encerrou em Jesus, que ele foi imolado como cordeiro, que não tinha de que se envergonhar. Cordeiro Pascual. Todo começo termina em Cristo. Tudo começa e termina em Cristo, bem melhor. João nos dizia que estava em Pátimo, quando recebeu a revelação, localizada na costa da Ásia Menor, atual Turquia. Justamente, a Turquia é um país, bem melhor, da costa da Ásia Menor, que hoje, localizado hoje, é a Grécia. Antigamente, era a Grécia Antiga. Na Grécia Nova, a Turquia está mais abaixo na geografia. Então, eles estavam na costa, na Grécia, ali, naquele país, naquela cidade, onde Jesus preferiu encerrar João ali. Ele estava lá por causa da palavra de Deus. Não é porque João matou diácono Davi e nem roubou, mas é porque ele estava preso. Ele estava preso por amor à palavra de Deus. É brincadeira? Qual o homem? Eu lhe pergunto a você hoje. Eu pergunto a você hoje, diácono, qual o homem que se privaria da sua liberdade por causa do amor do Evangelho em Cristo? Precisa ter muita fé. Precisa ter muita fé. Precisa ter muita fé. Amém, meus irmãos? O diácono Davi vai aqui junto degustar um cafezinho, daqui a pouco ele volta. Então, meus irmãos, prosseguindo, isto é que ele estava exilado na ilha. Era uma época, era uma espécie de prisão. Né? E pelo outro lado, a história também nos conta que Pátimo era um tipo de uma condenação à morte. Sabem por quê? Os presos ali não tinham condição nenhuma de fuga. O Mediterrâneo é a parte mais funda do mar. Outro dia eu vi uma reportagem na televisão, diácono Davi, que afundou uma embarcação em uma área aqui do Atlântico de 35 mil metros de profundidade. É brincadeira? É muita fundura. Então, digamos assim, vamos fazer uma análise. Que essa ilha fosse no Oceano Atlântico aqui do Brasil, das nossas Américas. Você já pensou? O preso, ele pula de uma murada, cai dentro do mar. Quem está ali esperando eles? Os tubarões, os animais marinhos ali para degustar ele, comer ele vivo. Então, de um jeito, ou ele morria na prisão, ou ele morria dentro d'água. O Deus entrava com milagre. Que não é o caso de nosso irmão João. Então, meus irmãos, era um tipo de prisão. Glória a Deus. As aflições que atingiam os crentes de todo o mundo, também atingiam por isso. Ele diz que é companheiro no sofrimento. Em meio às suas tribulações, o Senhor Jesus se revela a João no dia do Senhor. Isto é, no domingo, a igreja do primeiro século chamava este dia, o primeiro dia da semana. João chamava assim, porque foi no domingo que Jesus
ressuscitou. Deixa eu fazer aqui uma observação muito óbvia, para que vocês também possam entender. Olha bem, por que nós afirmamos que a ressurreição foi no primeiro dia da semana? Porque a Bíblia nos dá um caminho do primeiro dia da semana. Jesus conta uma parábola. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim estará o homem, o filho do homem, no coração da terra. 3 dias e 3 noites dá 72 horas. 36 horas de dia e 36 horas da noite. Dá 72 horas. São 3 dias e 3 noites. Onde é o coração da terra? Sepultura. A sepultura. Então, obviamente, que Jesus não foi crucificado na sexta-feira. Se Daniel, lá no capítulo 7, Daniel, ele profetiza dizendo que na metade da semana o sacrifício cessaria. E fala lá em João, capítulo 12, me parece, que 6 dias antes da Páscoa, Jesus desce de Betânia, vem para Jerusalém, justamente para sofrer. Ele veio para Jerusalém. Ele chega no caminho, ele encontra aquela figueira, cura o cego Bartimeu e entra na cidade. Justamente numa quarta-feira, que era um dos sábados, que era uma semana festiva em Jerusalém. Ele preso, julgado. Ele não podia amanhecer o dia na cruz, porque era sábado festivo de solenidade. Não era sábado do descanso, era da solenidade, uma quarta. Então, 3 horas da tarde ele foi expirado, ele morreu. Às 9 ele foi crucificado e 3 da tarde ele foi morto. Porque a hora nona é 3 horas. A hora nona é 3 horas. E antes disso aí, a Bíblia fala do horário de 9 horas, que é em outra forma. Mas, irmãos, quando deu o sábado do descanso, que era o sábado do descanso, as mulheres não podiam embalsamar o corpo. Foram de manhã cedo. A Bíblia não diz as horas, mas lá em Israel, até o dia de hoje, há 24 horas lá, é de 6 horas da noite de um dia a 6 horas da noite do outro dia. Estão entendendo? Então dá 24 horas. Então ele foi justamente 72 horas. O Senhor se revela em Apocalipse não mais como servo sofredor, mas glorificado, cheio de glória, majestade. Ao vê-lo, imediatamente o apóstolo desfalece diante de Jesus. Assim como Daniel lhe diz, não tenha medo, não tenha medo. Não precisamos temer a revelação da glória de Deus. O Senhor é bom, nos ama e quer nos mostrar seus segredos. Então, meus irmãos, Jesus, Ele quer revelar para você os seus segredos. Ele quer revelar para você a sua glória, essa intimidade do Senhor. Nós vivemos numa época sombria, numa época em que as trevas têm dominado o planeta. Não vou nem dizer o Brasil, mas é o planeta por um todo. E nós precisamos criar essa intimidade com Jesus, ter essa intimidade com Deus, em oração, buscar o Senhor, contar para Ele. E aqui vem, Jesus diz a João que ele deve escrever tudo o que está prestes a ouvir.
e enviai 7 igrejas da Ásia. Mas a Ásia não tinha só 7 igrejas, tinha inúmeras igrejas, mas só 7 igrejas, Diácono Davi, chamou a atenção de Jesus. Só 7 igrejas, Diácono, chamou a atenção de Jesus. Então, aqui o apóstolo estava em êxtase, quer dizer, em completo arrebatamento, êxtase espiritual, algo semelhante ao que aconteceu a Pedro, quando teve a visão da casa de Cornélio, Atos 10, 9 a 10. E Paulo, quando estava no templo em Jerusalém, Atos 22, 17 a 18. Pedro, Diácono Davi, estava orando em casa. De repente, ele foi tomado. E ele viu baixar do céu um lençol de 4 pontas. E dentro daquele lençol, tinha todo tipo de animais imundos condenados pela lei. E ele ouviu aquela voz que disse: Pedro, toma, mata e come. Qual foi a resposta dele? Você sabe? Ele nunca tinha tocado em nada impuro. Não, é isso mesmo. Eu que entrei agora. Não, jamais tocarei em coisas imundas, impuras, porque é a lei. Aí foi que a voz disse a ele: não consideres impuro aquilo que eu já purifiquei. Que era a casa de Deus. De Cornélio. Que Cornélio era quem? Quem era Cornélio? Religioso, piedoso, jejuava e dava oferta. E as orações dele, Deus ouviu. Amém. Então, meus irmãos, aí está a pureza de purificação. Paulo também, antes de ser Paulo, Saulo, poderia não ser incorporado como um abortivo do 12º apostolado, não é isso? E o Senhor, aí foi a ele e disse: não, venha. Esboço do Apocalipse 1. Veja só, no capítulo 1, de 1 a 6, são as saudações. Capítulo 1, não vou repetir o número do capítulo não. De 7 a 8, ele é o começo e o fim, alfa e ômega. De 9 a 11, as cartas das 7 igrejas da Ásia. 12 a 17, a visão de Jesus glorificado. E do 18 a 20, Diácono, sou aquele que vive. Tá vendo? Como é que muitos carregam uma cruz com um homem crucificado dizendo que é nosso Jesus? Uma camisa de cruz e um homem no meio dizendo que é Jesus. Mas aqui está dizendo: eu sou aquele que vive. E ele está vivo. A revelação de Jesus Cristo que ele deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João. Quer comentar alguma coisa? Não. Ao seu servo João. O que dá testemunho de tudo que viu. Isto é a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, um servo de Deus, temente, eu não vou nem dizer fervoroso, diácono, mas temente, jamais ele poderá falar uma coisa que ele não viva. Concorda comigo, diácono? Concordo plenamente. Não adianta a pessoa, como a gente conhece, né, o ditado, pregar e não viver, né? Nós temos que o melhor testemunho, aliás, a melhor pregação é a nossa vida, né? Como a Bíblia fala que nós somos uma carta lida, né, diante dos homens. Por todos os homens. Então não adianta você falar uma coisa e viver outra. O mundo está cheio de falsos cristos. O mundo está cheio de falsos obreiros, de falsos pastores, como a Bíblia mostra. A Bíblia, João, ele escreveu sobre isso.
além dele ter essa experiência fabulosa, temerária, porque temerário é. Temerário é. Agora, olha, irmãos, observando o livro de Daniel e Ezequiel, eles são considerados por muitos teólogos como o Apocalipse do Antigo Testamento, por causa da simbologia que é grande. Aqui você vai ver que o ser que está falando com João, ele tem o cabelo alvo que nem a lã, seus olhos como chama de fogo, suas vestes brancas, um cinto de ouro nos seus lombos e o pé reluzente que nem um latão. Você lembra do Velho Testamento? Entre Daniel e Ezequiel, qual dos dois teve essa visão? De Daniel e Ezequiel? Sim. Foi Ezequiel, né? Daniel. Ele está orando, quando ele olha, na visão dele, ele vê sobre as nuvens do céu um ser que ele descreveu dessas qualidades. E aqui no Apocalipse 1 a gente vê João descrevendo esse ser, que lá embaixo a gente vai ver lá. As 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz. Ele começa com saudação à igreja, olha só. Jesus começa com a saudação à igreja da Ásia. Poderia vir logo de uma vez, né? A facada. Tome. Não. É devagar. Como diz o ditado, comendo pelas beiradas, come mais frio. As 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, a palavra no plural, né? Graça e paz, da parte daquele que era e que há de vir dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Irmãos, esses 7 espíritos, eu não quero dizer a vocês que no céu só tem 7 espíritos. Não. São seres descrevidos por João, não identificados por João, porque não interessava essas identificações. Na matéria angiologia também a gente não encontra. Então não adianta esquentar a cabeça com o que não está escrito. Porque o que está escrito é para mim e você, mas o que não está pertence a Deus. Então, João começa dando graças a Deus, né? E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, o primeiro dos mortos, príncipe dos mortos, soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Glória a Deus. O que eu acho graça, diácono, é que a Bíblia diz que Jesus nos libertou através do seu próprio sangue. E até hoje as pessoas ainda oferecem sacrifício. Imagina que uma vez, eu fazendo linha de Salvador à Feira de Santana, pela Camulugipe, chegando na rodoviária, eu saltei e vem assim do lado de fora, vi uma multidão, né? Aquela curiosidade me chamou a atenção, fui lá ver o que era. Quando eu cheguei lá, vi um jovem de joelho dobrado andando para subir a ladeira da rodoviária, que era enorme, para pagar uma promessa. Eu pedi licença, cheguei para o jovem e falei: jovem, olhe para mim. Não precisa isso. Jesus já pagou por você esse sacrifício. Levante. Ele deu uma cusparada em meu rosto. Ele deu uma cusparada em meu rosto. Em pleno, isso é no século XX, né? Que foi nos anos 80, né? Em pleno século XXI também, tem muitos ignorantes espirituais que acham que está fazendo certo, que acham que está agradando a Deus, mas não está não, viu? O perfeito e maior sacrifício já foi pago lá na cruz, tá bom? E nos constituiu o rei, o sacerdote, para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja glória, poder, para todos sempre. Amém. Olha, a nação que nós vivemos, a geração que nós vivemos, Davi, é a geração mais abençoada.
que é a geração de reinos e sacerdotes. Nunca se foi tão abençoado essas áreas como é nos dias atuais que vivemos, que é o dia da graça da igreja do Senhor. Entendeu? Eis que ele vem com umas nuvens e todo olho o verá. Todo olho o verá. Até mesmo aquele que os transpassaram. Foi o que eu disse ontem no estudo do Apocalipse 6. Aqui é a volta de Jesus na sua primeira etapa. Ele vem e todo olho, aqui é depois do arrebatamento, que todo olho verá, até mesmo aqueles que o feriram. Quem foi que feriu Jesus? Os próprios da casa de meu pai. Os próprios de Jerusalém, principais e sacerdotes em Jerusalém, condenaram Jesus. Então eles verão, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Vai ser um lamento. Ele vai se apresentar com as marcas da cruz na cabeça, ou com a marca da coroa de espinho na cabeça, cicatrizes na palma da mão, prova dos cravos, chagas abertas, cicatriz nos pés. E os judeus, lá em Zacarias, me parece capítulo 6, se não falha a memória, tem uma passagem que diz assim: os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, o monte se abrirá em 4. E eles perguntarão: meu Senhor, que feridas são essas? Quem te feriu? E eles responderão: os amigos da casa de meu pai. Quer dizer, antes de acontecer o fato da crucificação, Zacarias já tinha essa revelação. Já passava, já orientando Israel. Mas aquela história, diácono Davi, os sentimentos daquele povo estavam entenebrecidos, fechado. Só entrava o tarô na cabeça deles, que é os 5 livros Pentateuco que nós conhecemos como lei, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, que é a Torá. E os judeus só acreditam na Torá, não acreditam na Bíblia, só nesses 5 livros. Mas amém por isso. E ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega. E diz: o Senhor Deus, o que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão, companheiro de vocês, no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimo por causa da palavra do seu testemunho, testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Já teve ideia assim de ouvir um sonido de trombeta, todas iguais? Esse filme que está passando na novela A Bíblia, você viu quando aqueles sacerdotes tocam a buzina ali em volta de Jerusalém? O chafar em volta de Jericó. O chopá. Então, você vê que é tão emocionante. É a história. Imagine você contemplando na realidade. Traga isso aí para o mundo real. Aqui foi os homens tocando. Tocando, a encenação. E a Bíblia fala que são os anjos que vai tocar, né? Os anjos. E como deve ser? É isso, traga isso aí para o mundo real. Uma vez eu ouvi falar que vai ser uma coisa ensurdecedora, que não tem como todo mundo para olhar. Olha para cima. Vai. O que eu acho interessante, diácono, é que essas buzinas serão tocadas lá em cima no céu. Ele vem nas nuvens com um grande clangor de trombetas. E o mundo todo ouvirá ao mesmo tempo. Não é para dizer que vai ser eventos programados, não. É ao mesmo tempo, em tempo real. É incrível, né? É incrível mesmo. A existência desse Deus é inexplicável. Mente humana, computador nenhum, diácono, consegue explicar isso. Não é verdade? Com certeza.
Com certeza. É por isso que Paulo salientou antes do Apocalipse, ele falar que o homem natural interpreta as coisas naturais. O homem espiritual. A espiritual. As espiritual. Porque ele já sabia que a gente ia confrontar, ia ter confronto sobre essas coisas. Então, mas agora no tempo que nós vivemos, tudo informatizado. Tudo informatizado, ninguém acredita mais em nada, mas nós ainda... E nós mesmos, se nós não vigiarmos... A gente vai no barco. Né? Porque a Bíblia fala da apostasia, que a nossa mente, né? Daqui a pouco a gente começa a pensar, pô, peraí, já tem tempo sobre a volta de Jesus, eu também já vi, imagina, eu estava analisando comigo, eu digo, meu Deus, já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda. Né? A segunda foi em 1946. Se a gente for pegar no YouTube, Google, a gente vai ver outras pestes de antigamente, até antes do nosso nascimento. Aí a gente, quando acontece algo assim, a gente, não, Jesus está voltando. Imagine se essa agora passar, aí passa aí para outras gerações. Entendeu? E Jesus ainda não voltou, e a gente falou tanto que Jesus ia voltar, e não volta, a gente já não vai estar mais aqui, um exemplo. Né? A gente vai descer a sepultura, vai partir para outra. É um exemplo. Imagine se... Olha, Davi, foi bom você refrescar minha memória. Pandemia, pestes, não é nada novo. É tudo antigo. É tudo predito pela Bíblia. Olha, o Brasil, me parece que em 1922, teve uma pandemia de febre amarela e doenças de Chagas. Aquela mordida do barbeiro, né? E naquela época não tinha a desenvoltura medicinal que hoje nós temos. E foi descoberto um tipo de vacina que a população daquela época não cogitaram, tomaram. E podemos observar que de 10 em 10 anos surge uma novidade. Tivemos a pandemia da disenteria, que levou muita gente. Isso em 1943, depois da Segunda Guerra Mundial. Tivemos a pandemia da tosse suína, que já foi nos nossos dias. A Coqueluche, que era conhecida como tosse convulsa. Gripe aviária. No ano 60, gripe aviárias. E para acabar de completar agora, o coronavírus, com suas mutações. Então, queridos, o que significa tudo isso, Diácono Davi? A ira de Deus manifestada no mundo, para alertar o ser humano à volta de Jesus. E o ser humano não se desperta, né? Porque cada vez mais vai ficando pior, né? Você quer ver uma coisa? Olhe bem. A lepra é no tempo de Jesus, né? Só quem curou lepra foi Jesus. Até hoje a medicina não descobriu remédio. Tem os leprosários, há um paliativo, mas não há uma cura. No lugar da lepra, se chama agora hanseníase. Hanseníase. É, a hanseníase. Não é isso? É. Para você ver. A tuberculose, outra pandemia. E é assim que é a vida do ser humano na Terra. Até ele se voltar para o Criador, é como você mesmo diz, a apostasia já está aí. Porque tem crente que está servindo o Senhor, daqui a pouco ele cansa, esfria. Ah, não vou para a igreja não. Estou sem vontade de orar. E eu já vi testemunho de pessoas assim, eu não acredito mais não, eu já preguei que Jesus, cadê ele? Eu vi um noticiário, apóstolo, estava vendo, foi na internet, lá nos Estados Unidos, um filho de um pastor, né, cresceu no evangelho, se tornou um cantor, né, cantor gospel, né? Gospel com a banda, né, muito famosa lá nos Estados Unidos. Aí chegou um ponto, onde muitos anos, desde pequeno, aí esse cantor, ele se desviou e disse que não acreditava mais em Deus. Misericórdia. Não acreditava mais que Jesus voltasse, e disse que não acreditava que Deus existia. Porque disse, se Deus existe, por que tanto sofremos, gente passando fome, isso. Ele totalmente, ele abandonou mesmo a fé. Claramente eu fiquei besta com isso. Então, ele se leu, ele esqueceu. E se não esqueceu, ele nunca leu.
o que Jeremias fala. Do que se queixa-se o homem, diácono Davi? Dos seus próprios pecados. Dos seus pecados. E por que o homem quer culpar a Deus? Por causa dos seus pecados. Não tem como, meus irmãos. Não tem como. A apostasia é um dos sinais do arrebatamento. Do arrebatamento da igreja. É sinais. Isso é mistério que aconteça. Só não quero que aconteça comigo. É por isso que, quando eu falo ao senhor, a gente, até nós temos que vigiar. Exatamente. Porque já chegou um ponto de eu vi tanto na minha mente, eu creio que foi Satanás. Eu passando uma situação e disse, não, mas esse mundo não vai se acabar, não. Aí eu quase acreditando, não, que nada. Aí eu digo, não, está repreendido, é o demônio, isso é o demônio. Eu digo, não, Jesus vai voltar, Jesus existe, Jesus... Porque até a gente, se a gente não vigiar... Agora, observamos. Aí vem as enchentes. Você vê que o Brasil, principalmente a Bahia, nunca tremeu terra. Vai lá em terremoto. Acho que foi aqui pertinho da gente. Um município aqui de Vitória da Conquista, me parece. Teve aquele tremor de terra. De quanto? Acho que foi 3 na escala Richter. E aí, meus queridos irmãos, nós estamos frisando os acontecimentos que o Apocalipse já havia predito muito antes da gente nascer, muito antes da nossa existência. Então, essas 7 igrejas, diácono, chamam a atenção do Senhor. E dentro das 7 tem 2 aqui que se destacam. Então, Jesus diz para João, escreve para essas igrejas e manda de qualquer jeito, é isso? Não. Tinha um endereço, não tinha? Tinha endereço. A quem era endereçado essa carta, diácono? As 7 igrejas. Tá? Sim, lá nas 7 igrejas, a quem ele ia entregar? Na mão de quem seria entregue? Aos pastores da igreja. Que é justamente a revelação das 7 estrelas. Imagine. E os 7 candelabros. Que os 7 candelabros, irmãos, é as 7 igrejas. As 7 estrelas são os 7 pastores da Ásia. Vá, Davi, complete. Imagine o peso de ser pastor. Da responsabilidade. É grande. Cuidar que tem uma passagem, né? Que não sei se é Paulo que fala, né? Para os servos serem obedientes aos seus pastores, algo assim que eles vão responder para que ele não faça isso naquele dia gemendo pelas vossas almas, né? Com medo, mas que eles venham fazer isso com alegria, né? Eu fico imaginando a cobrança, né? De Deus. Muito alta. Então João se virou quando ele ouviu aquele som de trombeta, ele virou para olhar. E no meio dos candelabros de ouro, por que ouro? Ouro faz o quê? Ouro brilha, né? Reluz, né? Brilha, né? E reluz. Então a igreja de Deus tem que estar o quê? Brilhando. Reluzente, brilhante. Como a luz, né? E vós sois a luz do mundo. O fogo aceso. Isso, para a gente iluminar quem está nas trevas. Justamente, então, os 7 candelabros de ouro. De ouro, outra tradução diz que candeeiros, de ouro. E ele olhando ali, ele viu alguém semelhante ao Filho do Homem, já não viu mais da primeira visão, já viu como um homem semelhante. Semelhança a um homem. Você quer uma semelhança a um homem, não é isso? De um homem, como um veste que chegava até os pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. É bom frisar aqui, Davi, que ele não viu esse homem vestido de calça e camisa. Ele viu esse homem vestido com vestes medieval, da Idade Média, do tempo dele. Faz bem lembrar isso. Porque não é porque hoje nós vestimos camisa e calça que os seres angelicais têm que nos imitar, não. Possa até ser, mas dentro da ótica mesmo, o não. certo vai ser nós imitarmos lá, né? Vai ser se vestir igual a eles. Exatamente, muito bem colocado.
Então no peito dele tinha um cinturão de ouro. Você vê que o ouro está em todos os lugares. Não é porque é caro não, é porque é qualidade. A qualidade do ouro puro, que brilha, é diferente do ouro vagabundo. Não é isso? Então ele tinha isso aí, brilhando. Seus cabelos brancos como a lã, tão branco como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Imagine. Nada escapa. Agora eu vou lhe falar uma coisa a você. Se o ser humano hoje, em nossa atualidade, vê alguém na rua com os olhos como chama de fogo, nessa descrição, vai sair correndo, gritando, chamando a polícia, dizendo que é extraterrestre. Não é isso a visão do humano? Não é isso? É isso mesmo. Porque não há santidade, né, Davi? Com certeza. Não há santidade. Então, meus irmãos, os pés eram como bronze numa fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas. Observamos assim, quando o mar vem enchendo, que aquelas ondas agitadas batem nas pedras, são um sonido, não sai? Das águas, se fazem aquele rebuliço, né? Agora você já imaginou se ouvir o som de muitas águas? E tinha na sua mão direita 7 estrelas. Que são os 7 pastores. Na mão dele tinha 7. Qual é da sua mão? Direita ou esquerda? Direita. 7 estrelas na sua mão direita. Jesus não tem os pastores na sua esquerda, não. Ele tem os pastores à sua direita. Que aqui ele está com 7 estrelas nas mãos. Simboliza os pastores, os escolhidos de Deus. Cadê? E da sua mão e da sua boca saiu uma espada afiada. De 2 gumes. Aí fala da palavra, né? Palavra de Deus. Como a própria Bíblia fala que ela é igual. Hebreus 4. Né? De 2 gumes, cortar alma e espírito. Corta dos dois lados, vai até a medula e é apta a fazer o quê? Discernir o propósito do coração do homem. Aí vem. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Olha, ouvintes, vocês já imaginaram vocês estar assim, em pleno meio-dia, o sol do meio-dia, você tem condição de olhar para ele? Não tem. Assim foi o que João viu naquele dia. Pessoal, quando vi, caiu os seus pés, como morto. Então ele me colocou na sua mão direita sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Caiu como morto, né? Não suportou ver a glória. A glória foi tão grande. Ezequiel, quando ele estava na margem do rio Quedar, ele ficou de 4 pés, enfiou a cabeça por debaixo das pernas, porque ele não suportou ver a glória. Olha, ele estava do outro lado da margem, ele não tinha nem chegado de junto, de longe. Daniel, quando resolveu entrar em jejum por causa do pecado de Israel, assim que ele entrou, que começou a jejuar, o anjo que veio servir a ele foi interceptado pelo o rei da Pérsia, que é Satanás, né? Simbolizado Satanás. Então logo Deus mandou a resposta, mas o diabo prendeu o anjo. Então Deus mandou um mais forte, que foi Miguel. Quando Miguel chegou, descreva aí o que foi que ele sentiu. Ele caiu, né, como morto, e o Miguel, ele tocou nele para ele se levantar. Né, que não tinha mais forças. Não tinha mais força, entendeu? Estava ali, ó, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia, né? Daniel disse assim, ó, me levantei, trêmulo, o joelho batia um no outro, me faltou cor, me faltou tudo. Porque eu vou dizer a você, eu não estou rindo aqui, mas não é risada carnal não, é risada de satisfatória. Porque sabemos que Deus, ele existe, Jesus, ele existe, e que ele se manifesta ao homem. Que esse é o propósito dele, que ele se manifestar a mim e a você, entendeu, irmão? É por isso, rapaz, que a Bíblia diz que nem carne nem sangue
herdarão o reino de Deus. Esse corpo foi corrompido pelo pecado. Imagine se Deus resolver levar esse corpo do pecado lá para você, ele vai se dissolver, vai se destruir, não tem como. É tanto, Davi, que no arrebatamento, assim que os sepulcros se abrirem e que a igreja sair da terra, quando chegar na atmosfera aí, os corpos serão dissolvidos, serão desintegrados e automaticamente, mutuamente receberão um corpo glorificado. Rapaz, isso é um evento. Rapaz, não tem cabeça para imaginar isso, porque é super, mas super misterioso mesmo. Você já pensou a multidão que está dormindo no pó da terra? Que são crentes. Os crentes. Fora o tempo de Abraão para cá. A igreja viva, que vão chegar todo esse povo num tempo só nas nuvens. Tudo já em corpo glorioso. Imagine, o coveiro vê os mortos. A carreira que ele vai tomar se ele não for crente. A carreira que ele não vai tomar. Os sepulcros abrindo, de dentro de uma cova só vai sair quantos milhões de crentes ali que dormem ali. Imagina. Você pensa, o cara está tomando banho no mar, os navios. Aí começa a ver os mortos saindo da água. Rapaz. O cara está caçando. Aí vê os animais que já morreram vomitarem o corpo que ele já comeu. É mistério, meu irmão. Mente humana não capta isso não. Bom, pô, só uma dúvida aqui. Como eu falei aqui, que a Bíblia diz que nem carne nem sangue vai dar o reino de Deus. Agora me diga uma coisa. E o que dizer de Elias e Enoque? Foi transladado. Elias foi arrebatado, que é um modelo da igreja. Então dá para entender que eles não estão mais no mesmo corpo. Não. No corpo de antes, não. Ele não está no céu. Ele dorme em um lugar especial. Enoque foi transladado, quer dizer, a transladação, mudança de corpo. Então não foi no mesmo corpo original. Não, ele foi no corpo, olha, a transladação, como é que eu vou lhe explicar? Por exemplo, a igreja vai ser transladada. Chegar no céu, eu vou te reconhecer, e você vai me reconhecer. Isso quer dizer que pela transladação a gente não perde o estado natural de nosso corpo. A gente consegue identificar um outro e lembrar um do outro. Só não lembra das aflições da terra. É isso, mas não vai ser no mesmo corpo, né? O carne e sangue. Não, você vai. Esse corpo da gente aqui é uma veste do espírito. É como essa roupa aqui cobre minha nudez material. A carne cobre nudez espiritual. Então ela será dissolvida, desintegrada do. É isso que eu queria entender, que Enoque e Elias... Foi desintegrado, não, Elias não, Enoque. Ele foi transladado. A carne dele foi desintegrada e recebeu um novo corpo e dorme em algum lugar. Elias foi arrebatado. Duas questões que simbolizam a igreja. A transladação... Então Elias está no mesmo corpo? A transladação e o arrebatamento. Quando ele foi arrebatado, obviamente que o corpo dele foi mudado. Entendeu? Então eles dormem. E ressuscitará também. E, a Bíblia não revela o lugar. Mas se a Bíblia diz que no céu não tem ninguém, só tem o mesmo que foi e que desceu e que voltou para lá. Eles pode estar no seio de Abraão, né? Como nossos irmãos que morrem agora, está também. Que é o lugar de descanso. Chamado por Jesus paraíso. Amém. Entendeu? Então, para encerrar, Diabo, eu só completa aí. Boa parte. Aqui, 18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Olha aí. Jesus está dizendo que ele tem a chave da morte e do inferno. Mas a Bíblia também nos revela lá em Pedro que Jesus, quando ele desceu à sepultura, ele foi no inferno. Chegou lá no inferno, ele não foi pregar não, que os mortos não precisavam mais de ouvir a palavra não. Ele só foi lá para fazer a confirmação do que os profetas da antiguidade haviam dito. E quando ele chegou lá, ele separou o inferno e o paraíso.
Ele criou. Por isso que ele disse ao ladrão da cruz: hoje tu estarás no paraíso comigo. Lá estava o chefão dos diabos sentado, com a chave na mão. Jesus foi lá e tomou. Me dá, isso aí não lhe pertence não. Me dá para cá. Subiu, chegou ao pai, disse: aqui meu pai, a chave. E Deus disse: agora volte para o seu corpo lá na sepultura. Isso são minhas palavras, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Né, Davi? Isso é, como é que fala? É conjectura de conjectura de palavra. A gente está conjecturando aqui como é que foi a situação. Porque não tem como a gente imaginar outra coisa. Não é verdade? Então, queridos irmãos, aqui nós encerramos aqui o Apocalipse capítulo 1, né? O próximo vai ser o 2, depois o 3, para a gente completar a sequência, que ontem nós aqui ministramos o 6, e vamos também continuar ministrando, né? Então, o diácono Davi vai dar suas saudações finais, não é? Se despedir de vocês aqui do vídeo. Amém. Isso é bem grande. Glória a Deus. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Bom foi estar aqui neste momento maravilhoso, na presença de Deus, junto aqui com o apóstolo Derivaldo e com todos vocês que estão acompanhando aí esse estudo do Apocalipse. Em breve nós estaremos realizando aí, né, o capítulo 2, o 3, né? E o 3 só. E na outra sexta-feira, o 7. O 7. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos vocês.